Irmãos, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e vamos ler do verso 13 até o verso 20, onde Jesus dá a explicação da parábola do semeador. Marcos, capítulo 4, de 13 a 20. Então Jesus lhes perguntou aos seus discípulos: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Até aqui a leitura da palavra de Deus, irmãos. Queira Ele nessa manhã aplicá-la aos nossos corações. Vamos orar nesse sentido, pedindo que Ele nos ajude a ver com os olhos do entendimento aquilo que está retratado aqui. Pai querido, que privilégio podermos nos reunir no primeiro dia da semana para cantar os Teus louvores, para fazer orações, ler a Tua palavra, ouvir a exposição dela com os nossos irmãos, expressando assim publicamente a nossa fé em Ti. Agradecemos pela Tua igreja que se reúne em todas as partes do mundo na manhã desse dia. Oramos por elas, queremos em especial orar pelas igrejas perseguidas, nos países fechados para o Evangelho. Oramos pelos irmãos nossos, sofredores, que estão na cadeia, estão presos, estão sendo assediados por causa da fé em Cristo Jesus. Fortalece o Teu povo, Senhor, e encoraja-os no meio das aflições. E a nós que temos tanta liberdade de culto, concede-nos sabedoria para usá-la enquanto ainda podemos. Abençoa, Senhor, nós pedimos esse tempo juntos e abre Tua palavra ao nosso entendimento, por amor de Jesus. Amém. Queridos, como vimos na mensagem anterior, a uma certa altura do seu ministério, Jesus começou a doutrinar os seus discípulos e o povo através de parábolas. Parábolas, como vimos, são ilustrações tiradas da vida real ou mesmo histórias inventadas que têm como objetivo ilustrar ou explicar um determinado ponto espiritual. São comparações, por assim dizer. E Jesus era um mestre em fazer isso. Ele começou a usar essas parábolas à medida que ele percebeu que a liderança judaica, especialmente os escribas e fariseus e os principais sacerdotes, estavam rejeitando o ensino dele. E não somente rejeitando, mas passaram a acusá-lo de estar possuído de um demônio chamado Belzebu, que era um deus adorado entre os fenícios, o deus das moscas, a acusá-lo de ser um quebrador da lei de Deus, de ser um falso profeta, um enganador das multidões. Além disso, Jesus percebeu que grande parte daquela gente que o seguia, e não era pouca gente, estava mais interessada em ver os milagres que ele fazia, os sinais que ele operava, e alguns interessados no pão que Jesus multiplicava. Ele declarou isso uma certa vez, dizendo: vocês estão me procurando porque vocês comeram o pão que eu multipliquei. Então isso aqui acontece mais ou menos em meados do ministério de Jesus. Já fazia cerca de 1 ano e meio, chegando perto de 2 anos, que Jesus havia começado a ministrar a palavra de Deus lá no Rio Jordão, onde foi batizado por João. E agora ele percebeu com muita clareza que seria rejeitado pelo povo de Deus, a começar pela sua liderança. Ele diariamente pregava às multidões que vinham de todo lugar para vê-lo e ouvi-lo, ver os sinais e ser curadas.
essas pessoas, e Jesus então passa agora a usar de muitas parábolas para ensinar. Os evangelhos registram cerca de 40 parábolas que Jesus contou, fora as que não estão registradas aqui, não é? O que é que ele fazia? Ele contava parábolas, geralmente a respeito do reino de Deus, tipo assim: aqui compararei o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a... E aí contava uma história para ilustrar o que era o reino de Deus. Então ele fazia isso para as multidões e frequentemente não dizia o sentido daquela comparação. Ele terminava dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E em particular ele chamava os seus discípulos e instruía os discípulos a respeito do significado da parábola e também dos mistérios do reino de Deus. Uma vez os discípulos perguntaram, logo no começo, e foi isso que nós vimos domingo passado, os discípulos perguntaram por que Jesus estava usando esse método de contar essas alegorias, essas símiles, essas comparações, que às vezes ninguém entendia. Por que ele estava fazendo isso? E Jesus respondeu: é para cumprir o que disse o profeta Isaías no capítulo 6. O profeta Isaías viveu também numa época em que o povo de Deus havia rejeitado completamente o Senhor, havia voltado as costas para Deus completamente. E Deus então agora manda Isaías pregar ao povo, mas a mensagem de Isaías era já o julgamento de Deus sobre o povo. Deus, quando mandou Isaías, e você pode ler no capítulo 6 do profeta, diz assim: vai, fecha os olhos desse povo, ensurdece os ouvidos desse povo com a tua pregação, para que ouvindo não compreendam e não creiam, e eu os cure e eles sejam salvos. Então Jesus diz: o que aconteceu nos dias de Isaías está acontecendo agora comigo. Eu falo em parábolas, aí Jesus cita Isaías: estou falando em parábolas para que eles, ouvindo, não ouçam, não entendam, não vejam, se arrependam e sejam salvos e perdoados por Deus. Então as parábolas eram uma espécie de julgamento de Deus sobre a nação de Israel, porque já havia rejeitado o Messias. Eles tinham escutado, tinham visto, tinham observado Jesus, sua pessoa, seus milagres, seu ensinamento, e eles no coração haviam rejeitado a Jesus. Em particular, Jesus ensinava todas as coisas aos discípulos. E aqui nós vemos a primeira explicação, aliás, a explicação que ele dá para aquela primeira parábola que ele contou e que está no texto que eu li para os irmãos, que vai do 13 até o verso 20. Aqui nós temos duas coisas. Primeiro, Jesus repreende os discípulos, porque eles já deveriam ter entendido o significado daquela parábola do semeador, e em seguida ele passa a dar o sentido dessa parábola. Para que nós esteja tudo muito claro na nossa mente, né? Vamos reler a parábola que Jesus contou, que está no verso 3 até o verso 8. Eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, um sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí os discípulos depois o procuram em particular e dizem: mestre, o que isso quer dizer? Que história, o que essa história ilustra? Jesus então responde, agora estamos no verso 13, o texto de hoje, dizendo: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Aqui Jesus censura os seus discípulos, porque eles não entenderam a parábola quando ela foi primeiramente contada. Muitas outras vezes no Evangelho de Marcos, nós vamos ver, Jesus censura os discípulos pela lentidão em compreender e algumas vezes pela própria dureza de coração. Na verdade, os Evangelhos e o livro de Atos, eles nos dizem que os discípulos só compreenderam plenamente quem era Jesus e a natureza do reino de Deus depois que ele morreu, ressuscitou e o Espírito veio no dia de Pentecostes. Então, o tempo todo, Jesus está dizendo aos discípulos: vocês são tardios em compreender, vocês estão devagar, não é? A ficha está demorando a cair, vocês já deviam ter percebido, não é? Quem é que eu sou, o que é que eu vim fazer, qual é a natureza do reino de Deus.
Essa crítica, então, essa é a primeira das críticas, nós vamos encontrar várias delas, que Jesus, então, faz aos discípulos por conta da lentidão de compreensão que estava relacionada com a dureza de coração e a incredulidade dos próprios discípulos. Em seguida, ele explica, ele diz ainda no verso 13, que se eles não compreenderem essa parábola do semeador, como é que eles vão entender as outras? Com isso dizendo que essa parábola do semeador, ela é importante, ela é vital, ela é como uma espécie de chave para destrancar o sentido das demais parábolas. Nós vamos ver que a grande maioria das parábolas que Jesus contou era a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é a presença de Deus aqui nesse mundo e o domínio dele sobre as pessoas. É isso que nós chamamos do reino de Deus, é Deus agir como um rei aqui nesse mundo. À medida que ele avança o seu domínio, à medida que ele expande o seu controle, à medida que ele vai trazendo para si e debaixo da sua autoridade o coração dos pecadores afastados e perdidos. Mas esse reino, ele não era exatamente, ele não tinha uma manifestação externa, gloriosa, visível, palpável. Os discípulos ficavam na dúvida, se Jesus disse que o reino de Deus já tinha chegado, tudo parecia a mesma coisa, nada tinha mudado. Onde é que está a glória de um rei, o resplendor? Onde é que está os exércitos? Onde estão os exércitos que deveriam acompanhar esse rei e tudo mais? Parecia que tudo continuava do mesmo jeito. Então, essas parábolas, elas procuravam ilustrar a natureza do reino de Deus. Como é que Deus age aqui nesse mundo? Por que às vezes parece que Ele não está agindo? Por que as pessoas estão rejeitando a mensagem, enquanto que apenas umas poucas estão aceitando positivamente? Esse era o propósito das parábolas a respeito do reino de Deus, e a parábola do semeador é a mais importante para a gente entender estas coisas. Por isso Jesus diz no verso 13, se vocês não entenderem essa parábola, como é que vocês vão entender as outras? Como se essa fosse a mais importante de todas elas. Muito bem, a partir do verso 14, Jesus explica o sentido da parábola, e o sentido é claro, né? Primeiro, a semente que é semeada, diz aí no verso 14, é a palavra. A palavra aqui se refere à pregação de Jesus a respeito do reino de Deus, como ele começou a anunciar logo no início do Evangelho de Marcos. Veio Jesus no Jordão, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa é a palavra que Jesus estava pregando. Essa era a semente que estava sendo semeada no coração daquele povo. A palavra que chamava os judeus ao arrependimento e à crença de que o reino de Deus havia chegado. E certamente a palavra comparada a uma semente, não somente no caso de Jesus, mas posteriormente na pregação dos seguidores de Jesus, dos seus apóstolos, dos seus discípulos e mais adiante de toda a igreja através da história. O semeador, diz aí, né, no verso 14, que o semeador semeia a palavra. O semeador era Jesus, em primeiro lugar, porque o alvo dessa parábola era primeiro explicar a reação do povo diante da pregação de Jesus. Então, o semeador é Jesus e ele semeia pregando, ele semeia ensinando a respeito do reino de Deus, chamando as pessoas a se arrepender. E claro, por extensão, se aplica a todos aqueles discípulos de Jesus, apóstolos, pregadores, mestres, irmãos em Cristo Jesus, que mais tarde também semearam a palavra de Deus em todo lugar. Os solos onde a semente cai representa o coração dos ouvintes, porque ele vai dizer que, primeiro ele diz que a semente cai num determinado solo, e aí ele começa a falar o que é que aquele solo fez, ou como era aquele solo. Então é óbvio que ele está se referindo às pessoas, às reações diferentes das pessoas, quando elas ouvem a palavra de Deus que era ensinada por Jesus. E ele fala dos frutos no verso 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem frutificando. Dar fruto então representa a reação positiva de algumas pessoas que, ao terem a palavra de Jesus semeada em seu coração, elas reagem, acolhem aquela palavra, seguem a Jesus, creem na sua pregação, se tornam discípulos de Jesus. Então estes são comparados a um solo
bom, não é, que dá fruto, e nem todos eles da mesma intensidade. Ele fala que uns dão a 30, uma semente produz 30 frutos, outras 60 e outras a 100, o que seria, em termos da Palestina naquela época, uma colheita extraordinária, né? Então, estes são os principais componentes da parábola, mas o foco de Jesus é no coração das pessoas, nos diferentes solos onde aquela semente cai. E aqui ele explica cada um, querendo lembrar para vocês o seguinte: naquela época tinha o campo, não é? Tinha o campo, ele já tinha sido arado, preparado, e o semeador então tinha um bisaco, né? um bornal, uma mochila de lado, cheia do grão, da semente. Ele ia andando, enchia a mão e jogava, enchia a mão e jogava, e ia andando. Embora o solo tivesse sido arado, em alguns lugares havia esporos de sementes e cardos e abrolhos que o semeador não podia ver. E também debaixo da terra rasa podia haver pedras também, que o semeador não podia ver. E os campos eram bem delimitados porque eles tinham caminhos entre eles por onde o semeador passava. De repente a semente podia cair ali também. E o que Jesus está descrevendo era uma cena bastante comum na Palestina, né? Que era uma sociedade agrícola, dependia da plantação e da colheita para a sua sobrevivência. Todo mundo entenderia o que é que Jesus está dizendo aqui. Então ele explica no verso 15 primeiro, quem são aqueles em cujo coração a semente caiu como que cai à beira do caminho. Verso 15, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Aqueles em cujo coração a palavra caiu, mas que são semelhantes à semente que cai à beira do caminho, são os que ouviam a pregação de Jesus e não compreendiam, não entendiam, ou porque eram tardios de coração para compreender, ou porque eram desinteressados, mas o ponto é que enquanto a semente estava lá no coração, eles estavam ouvindo, a semente estava no coração, enquanto eles estavam matutando, né, ou interessados ou não compreendendo, de repente a semelhança das aves do céu, que vinham para a semente exposta, Satanás vinha no coração e roubava a palavra, como Jesus diz aqui no verso 15, vem Satanás e tira a palavra semeada neles, enquanto eles estão ouvindo. E aqui então você tem a primeira explicação, porque é que muita gente que estava ouvindo Jesus, não creu em Jesus, não se converteu e não o seguiu. É que enquanto Jesus estava semeando a palavra, o diabo estava mandando as aves do céu, por assim dizer, entrando nos corações e na mente, distraindo as pessoas, cegando as pessoas, ocupando as pessoas com uma série de coisas. Eu imagino que uma versão moderna disso seria um culto onde uma pessoa que não é crente, que ainda não segue Jesus, ela entra, ouve a exposição da palavra de Deus e ela tem um certo interesse e começa a ficar interessada naquilo, sente um certo impacto daquela palavra e aí vai saindo, quando sai da igreja encontra um amigo de bar. Oh, fulano, você aqui, eu estou indo agora tomar um ali, você não quer ir comigo? Eu vou. E vai e esquece tudo que ouviu. O diabo foi lá e tirou, não é? Saiu do ambiente, saiu daquele momento que estava ouvindo, aparece uma distração, aparece uma coisa, uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem, vou ver aqui no Facebook, ou vou para tal lugar, e de repente a ave do céu, né? Satanás vem e tira a palavra que foi plantada no coração, de maneira que aquela pessoa, a palavra de Deus não faz nenhum efeito nela. Segundo coração que Jesus descreve, está aí no verso 16 a 17. Semelhantemente, quer dizer, da mesma forma que aqueles não deram fruto, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Jesus aqui se referia àqueles que, ao ouvirem a palavra dele, a pregação dele, diziam: é esse o Messias, chegou. Olha, que
pregação, que milagres, que coisas extraordinárias que esse homem está fazendo, eu vou seguir essa pessoa. E logo com alegria ele diz: eu sou discípulo de Jesus, eu quero ser batizado aqui. Cadê João Batista? Ou então, discípulo, me batiza aqui, eu quero seguir a Jesus. Que eu estou impressionado, de fato, não é? O que ele diz são coisas extraordinárias. Mas Jesus disse que eles creem apenas por um tempo, e que eles são de pouca duração. Eles são semelhantes àquela semente que cai numa terra que é rasa, e por baixo dela tem rochas. À medida que a raiz vai descendo, topa na rocha, e não consegue descer onde tem água, o sol sai, e porque não tem raiz, aquela semente seca. Jesus usou isso aqui para dizer que essas pessoas são aquelas que se entusiasmam, logo aceitam a palavra, mas quando sai o sol da provação, o sol da dificuldade, quando ele percebe realmente o quanto custa seguir a Jesus, que Jesus na verdade está dizendo: você tem que renunciar a você mesmo e tudo que você tem, então essa pessoa logo se escandaliza, é a palavra que Jesus diz aqui, e abandona seguir Jesus. E quantos não fizeram isso ali nas planícies da Palestina? Se entusiasmaram com Jesus, grandes multidões seguindo Jesus, e quando Jesus começou a dizer o preço do discipulado: se alguém quer vir após mim, a si mesmo tome a sua cruz e se negue, e renuncie a sua vida por amor de mim. Se você não me amar mais do que você ama seu pai, sua mãe, tudo que você tem, você não pode ser meu discípulo. Não poucos disseram: assim também não, né? Eu quero ser cristão, mas nesse preço, né, é isso que significa? Não, assim não, aí é radical demais, não é? E muitos que a princípio haviam crido, eles voltam atrás. Quantos tenho eu encontrado dos meus 35 anos de pastor ao longo da minha vida? Pregando em lugares, ministrando em igrejas, jovens que tomam uma decisão por Cristo, alegres, se batizam, se interessam, e daqui a pouco começa a sentir a pressão na universidade, a pressão em casa, os amigos, no próprio trabalho, e começa a esfriar, vem menos à igreja, para ler a Bíblia, um dia eles desaparecem completamente e voltam para trás. Não são poucos aqueles cujo coração é como terra rasa sobre solo rochoso, não tem raiz, e quando sai o sol da provação, seca, porque não desceu, não criou raízes profundas no chão. Terceiro solo que Jesus explica aqui é o solo, vamos chamar do solo espinhoso, o coração que está cheio de espinhos. Está aí no verso 18, ele diz: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. A semelhança do solo do caso anterior, esses também recebem a palavra e recebem com alegria, e a plantinha parece que começa a brotar. Só que junto com a plantinha aparecem também os espinhos, os abrolhos, a erva daninha, e os dois crescem juntos, e com o passar do tempo os espinhos vão sufocando a plantinha, e ela finalmente morre sem ter dado fruto. Jesus compara esses espinhos às preocupações do mundo. Ele usa os termos aqui: os cuidados do mundo, a fascinação com as riquezas, os deleites da vida e outras ambições concorrem em seu coração, entram no seu coração juntamente com a palavra, e essas coisas têm a tendência de sufocar a palavra de Deus. Que quadro verdadeiro de quantas pessoas que se dizem cristãs, professam a fé em Jesus Cristo, mas o coração delas está no cuidado das coisas desse mundo, na ambição das riquezas, das preocupações do dia a dia. Essas preocupações, algumas até podem ser lícitas, mas gastam o tempo todo nisso, toda a sua energia, todo o seu coração está nisso, né? Como é que eu faço para arrumar um casamento? Como é que eu faço para ter um emprego na vida, para ter o meu salário, ter as minhas coisas? Tenho que trabalhar dia e noite, eu tenho que me dedicar a essas coisas, eu tenho que garantir o meu futuro, e quando eu for velho, quer dizer, são coisas legítimas, mas que se tornam o Deus, o ídolo dessas pessoas, e a palavra fica em segundo lugar.
As coisas de Deus desaparecem, não tem tempo de ler Bíblia, não tem tempo de ir para a igreja, não tem tempo de escutar boas pregações, não tem tempo de participar dos grupos da igreja, de ir para a oração, não tem tempo de nada. O resultado é que os espinhos, eles crescem e sufocam. E aí o que é que acontece? Aquela pessoa não dá fruto, pode até continuar indo para a igreja, mas é um crente sufocado, né? Você não vê vida espiritual, não tem fruto na vida dele. Ele é um frequentador de igreja quando ele não abandona e se torna um desigrejado. Por quê? Porque os espinhos das ambições, das coisas do mundo entraram e sufocaram no coração a palavra de Deus. Com isso, Jesus queria explicar por que é que tanta gente, na verdade, o havia deixado, ou por que é que a maioria não acreditou nele. Ele está dando a explicação. Mas tenhamos esperança, porque tem o verso 19. Ele diz assim, o verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. A boa terra aqui é aquele coração que não é como o coração rochoso, não tem rochas por debaixo. Não é como o coração cheio de espinhos, é um coração que está focado na palavra de Deus. Ou na palavra do evangelista Lucas, é aquele que ouve a palavra com reto e bom coração. É aquele que ouve com sinceridade, compreende aquela palavra, e segundo diz Mateus, persevera nessa palavra, e o resultado é que o fruto vai aparecer. Finalmente, a semente encontrou um solo onde ela pode enraizar-se para baixo e dar fruto para cima, e esse fruto varia nas pessoas, mesmo entre aquelas que ouvem, compreendem, aceitam a palavra de Deus e seguem a Jesus, são verdadeiros discípulos, ainda assim entre eles alguns produzem 30, outros 60 e outros a 100 por um. Frutos de arrependimento, vidas mudadas, discipulado, seguir a Jesus. Esse é o significado da parábola do semeador. Jesus está aqui, então, nas palavras de Marcos, dando as respostas que estavam no coração dos discípulos. Em resumo, o que é que Jesus queria ensinar com essa parábola? Primeiro, o motivo pelo qual a grande maioria dos judeus não cria nele, porque essa era uma indagação dos seus discípulos. Mestre, se tu és de Deus, se tu és o Messias, por que a nação de Israel, com a qual Deus fez um pacto e a quem fez as promessas, não recebe o que o Senhor está falando? A resposta de Jesus é que, primeiro, havia ação satânica no coração, tirando a palavra daqueles que ouviam sem compreender e sem interesse, aqueles que seguiam a Jesus pelo pão, pelos milagres. É como a semente que cai à beira do caminho. Jesus diz então que havia também aqueles que tinham interesse por ele, mas era um interesse superficial e raso, e seguiam a Jesus apenas por um tempo, e quando viram a exigência de Jesus para o discipulado, que era renunciar a si mesmo, eles desistiram. Há um caso desses relacionado pelo evangelista João, em João capítulo 6, verso 66, quando Jesus disse: se vocês não comerem a minha carne e beberem o meu sangue, vocês não têm a vida eterna. Aí o pessoal diz: espera aí, isso é muito duro de ouvir, né? Tem que comer a tua carne e beber o teu sangue? Isso é isso mesmo, se você não comer a minha carne e beber o meu sangue, você não pode ter a vida eterna. É claro que Jesus estava falando da sua morte, não é? E a carne e o sangue representavam a sua morte, e comer e beber é espiritual, é se apropriar pela fé. E aí qual foi a resposta da multidão? Duro é esse discurso, quem é que pode suportar? E no verso 66 está dizendo que a partir dali muitos abandonaram Jesus e já não andavam com ele. Eles não podiam entender o preço do discipulado e o significado da morte de Jesus. Havia aqueles que a princípio se manifestaram interessados, entusiasmados sobre Jesus, mas depois de um tempo eles desistiram e voltaram atrás, como o jovem rico. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Venda tudo que você tem e dá aos pobres. Assim não. Virou as costas e foi embora. O cuidado dos mundos, o amor às riquezas, como Demas, que Paulo fala lá em 2 Timóteo 4,10, Demas me abandonou tendo amado o presente século. Não são poucos os que fazem isso.
O ponto é que somente uma quarta parte das multidões é que entendeu o que Jesus dizia, quem ele era, e se converteu e resolveu segui-lo. E aqui se encaixa os 12 apóstolos e aquele círculo de pessoas ao redor. E mesmo assim a devoção e consagração deles não era igual. Jesus também queria ensinar que, embora a maioria tivesse rejeitado, mas havia um remanescente fiel e que o evangelho haveria de produzir fruto no tempo dele. E é o que traz esperança na pregação. A maioria vai rejeitar, mas tem o solo bom, que vai frutificar no tempo de Deus. Jesus também queria ensinar que o reino de Deus cresce, eu queria chamar sua atenção aqui para isso, que o reino de Deus cresce através da pregação da palavra. O semeador saiu a semear, é assim que o reino de Deus cresce. Pela pregação da palavra, pelo ensino da palavra, pela divulgação da palavra, à medida que é lançada nos corações e as pessoas se arrependem e creem. Nada substitui isso, nem sinais, nem prodígios, nem coreografia, nem teatro, nem qualquer outra invenção que a igreja moderna tem feito para manter os fiéis na igreja e parecer atrativa ao mundo. Nada substitui a semeadura da palavra de Deus. É assim que o reino de Deus cresce, pela semeadura da palavra de Deus. Jesus também ensina aqui que é necessário que a palavra dele, a sua palavra, a palavra de Deus, seja semeada de maneira fiel e abundante. A gente não sabe em que solo a semente da palavra vai cair. Por isso nós semeamos abundantemente, jogamos a todos, pregamos a todos, em todo lugar, o mais que nós pudermos. Deus vai fazer com que a semente caia no solo preparado e haverá de dar fruto no tempo. A nós não compete escolher solo, até porque o semeador não sabia onde tinha pedra por baixo. A nós compete semear, espalhar a palavra de Deus, pregar a todos. O que é que nós podemos concluir aqui para nós, queridos? Vejam que nem sempre o resultado da pregação depende do pregador. Foi a mesma semente foi lançada no campo, mas deu diferentes resultados. Às vezes a gente quer ligar o resultado, a conversão das pessoas, o sucesso de um pregador, diretamente à pessoa do pregador, ou o contrário também, não é? O fracasso está ligado à pessoa do pregador, mas nem sempre é assim. Veja que foi a mesma semente que foi lançada no campo. O problema é que as pessoas reagem de maneira diferente. Aos interessados, àqueles que não estão, aos descuidados, aos que amam o mundo, aos de coração endurecido, aos de terra superficial. Outra conclusão nossa aqui, não pense que Marcos, que alguém pode pensar isso, não pense que Marcos está ensinando que as pessoas perdem a salvação, porque alguém está dizendo aqui, será que Jesus quis dizer que aqueles 3 primeiros eram crentes, se tornaram crentes e depois perderam a salvação? Não. O único que se converteu mesmo é o último. Os outros foram pessoas que chegaram muito perto, ficaram interessadas, participaram da igreja, ouviram a palavra de Deus, chegaram a se tornar membros, se batizaram, mas no final não tinha raiz, a semente nunca de fato brotou. Não está falando de perder salvação aqui, mas de gente que se interessa pelas coisas do evangelho, mas não permanece e no fim volta atrás. Ainda hoje essas coisas impedem as pessoas de seguirem a Cristo e dar fruto para a vida eterna. Anote aí. Primeiro, desinteresse. Pessoas que não têm interesse. Ouvem superficialmente, vêm à igreja por conta disso, ou ficam na internet procurando sermão, aqui e acolá, rodeando como satélites a uma igreja, mas não há um interesse verdadeiro no coração. Essas pessoas, elas estão perdidas em suas ofensas e pecados, porque a menos que a semente penetre no coração e dê fruto, elas serão condenadas, morrerão na sua própria condenação. A superficialidade. Tem pessoas que se aproximam do evangelho, das coisas de Deus, mas são superficiais. Eles nunca querem realmente chegar ao fundo de todas as coisas, não fazem as grandes questões mais importantes da vida. Como é que eu de fato sou salvo? Estou salvo? Em que está baseada a minha convicção de salvação? Os meus pecados estão perdoados? Qual é a certeza que eu tenho disso? O que é que Cristo fez na cruz por mim? Ela nunca faz essas grandes perguntas. Para ela, cristianismo é só vir para a igreja nos domingos, sentar, participar, contribuir, ouvir um bom sermão e ir para casa.
Então verifique se esse não é o seu caso. Outros são duros de coração mesmo, como o solo rochoso, já ouvem a palavra há anos, mas nunca a raiz desceu além de um certo nível. E por isso também eles nunca se comprometeram, nunca mudaram de vida, nunca romperam com o pecado definitivamente, nunca romperam com um determinado estilo de vida. E tem aqueles que amam o mundo, as coisas do mundo, os desejos desse mundo, e essas coisas sufocam. A verdade, queridos, é que numa grande igreja ou nas igrejas, isso aqui se repete. Isso aqui é um quadro de igrejas. Como é que as coisas... A membresia de uma igreja nunca é 100% terreno número 4. Você vai encontrar dentro de uma igreja, entre os membros da igreja, todo esse tipo de gente que continua frequentando, mas na hora do vamos ver mesmo, é apenas um punhado de gente que é fiel mesmo, está disposto a seguir a Jesus, custe o que custar, e renunciar àquilo que foi, viver radicalmente o cristianismo. Sempre foi assim, desde a época de Jesus. Se foi assim com Jesus, por que seria diferente hoje? Sempre foi assim. E a grande pergunta que você tem que fazer nessa manhã é: quem sou eu aqui? O alvo dessa parábola é colocar um espelho diante de você e pedir para você se olhar aqui, você dizer: aonde eu me encaixo aqui? Aonde eu estou aqui? Porque a resposta dessa pergunta tem implicações eternas para a sua vida, aqui e no mundo vindouro. Que Deus nos ajude a sermos como o bom solo que recebe a palavra com perseverança, com bom e sincero coração, para que ela produza fruto em nós. Oremos. Querido Deus, eu te agradeço por aqueles queridos que estão aqui nesta manhã, em cujo coração tua palavra produziu o efeito, o fruto do arrependimento, da mudança de vida, a consciência da tua presença, a convicção de pecado, porém da salvação plena em Cristo Jesus. Senhor, eu quero pedir que tu tenhas misericórdia daqueles que aqui estão nessa manhã e que estão iludidos com relação ao cristianismo, a fé salvadora, o relacionamento com tua pessoa. Oro pelos nossos filhos, as crianças, adolescentes e jovens, nos quais a palavra ainda está sendo semeada, para que, Senhor, nenhum daqueles obstáculos prevaleça, mas para que recebam esta palavra desde cedo com bom e sincero coração, para que produzam fruto para a vida eterna. E nos ajuda a semear, espalhar a tua palavra em todo lugar, confiantes de que alguma semente haverá de cair em solo bom e que tu a farás prosperar. Te damos graças pelo teu reino que prossegue aqui nesse mundo, não de forma visível como nós gostaríamos, mas silenciosamente como a sementinha que brota e dá fruto. Nos ajuda então, Senhor, a esperar aquele grande dia e que o Senhor virá em glória e todo olho verá. Por amor de Jesus, nosso Salvador. Amém.